Bem-vindos à Livraria, a Festa do Livro de Oeiras. Vamos dar início à cerimónia de entrega dos prémios do Prémio de Poesia de Oeiras e para a abertura desta sessão convidava ao palco o Sr. Vereador com o Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Oeiras, o Dr. Pedro Patacho. Ora, boa noite. Educação, que tem tudo a ver com poesia, mas também bibliotecas. As bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares e toda a rede de bibliotecas do Concelho de Oeiras. Quero dar-vos as boas-vindas a todos a este Templo da Poesia, a este Parque dos Poetas e a esta Festa do Livro. E, obviamente, desde já, congratular-me com a presença dos premiados e dar-vos os parabéns e, em primeiro lugar, agradecer-vos, não é, por concorrerem a este prémio e por prestigiarem este prémio, por participarem nele. Bem assim, eu trouxe aqui uma cábula, para quem nos está a ouvir, que eu não sei estes números de cor, bem assim como muitas outras pessoas. Eu quero vos dizer que nesta terceira edição do Prémio de Poesia de Oeiras, nós tivemos 1.263 candidatos, 1.044 para o Prémio Revelação, oriundos de 8 países, e 219 para o Prémio de Consagração, oriundos de 7 países, o que são números muitíssimo interessantes e revelam bem a curiosidade e o interesse em participar que este prémio está a despertar. Estamos na terceira edição. Isto foi uma ideia que, como muitas outras em Oeiras, que atualmente estão a concretizar, surgiu quando também surgiu aquele logozinho que está ali, Oeiras Cultura, e quando nós andávamos todos envolvidos aqui na Câmara Municipal de Oeiras a pensar em preparar uma candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. Que foi um exercício extraordinário que nós fizemos aqui no município. O Presidente da Câmara disse muitas vezes que não era a ambição ganhar a candidatura à Capital Europeia da Cultura e poder-se a perguntar, então, mas porquê é que preparar uma candidatura? Na verdade, talvez houvesse alguma pontinha de ambição em ter uma candidatura bem sucedida, mas eu julgo que esse exercício foi, sobretudo, um exercício reflexivo, um exercício de envolvimento da comunidade, um exercício de participação cidadã, e um grande movimento coletivo em Oeiras de envolver as pessoas, de dialogar com as pessoas sobre a cultura e sobre as mais diversas manifestações culturais do nosso concelho. E como é que nós podíamos reorganizar aquilo que estávamos a fazer. E o resultado foi muito interessante, sobretudo porque foi muito participado pelos cidadãos e por imensas personalidades e porque deu origem a várias coisas que agora são linhas de desenvolvimento da política cultural do concelho, organizadas de uma outra forma e com uma outra coerência que não tinham anteriormente. E é assim que surge este Prémio de Poesia de Oeiras, que é um prémio relevante, tem um valor muito significativo. Há pouco estava aqui a perguntar, porque eu não conheço outro prémio ao nível municipal ou ao nível nacional com um valor tão elevado, ou mesmo que haja a ser semelhante. Portanto, é um prémio relevante e nós temos muito orgulho nisso. E, portanto, mais uma vez, em nome do Sr. Presidente da Câmara e em meu nome também, todo o Executivo Municipal, muito obrigado a todos aqueles que participaram, mas sobretudo àqueles que se candidataram e que foram premiados e que estão de parabéns. Da nossa parte, vamos continuar a desenvolver o Prémio de Poesia de Oeiras e quero só terminar com um agradecimento. Falei-vos de como é que surgiu esta ideia, do contexto participativo em que surgiu. É também nesse contexto que surge um mecenas, o Carlos Andrade, que eu quero aqui publicamente também homenagear e agradecer, porque é o mecenas que financia o Prémio de Poesia de Oeiras, que financiou as anteriores edições e continuará a financiar. Portanto, um agradecimento ao Carlos Andrade, que se envolveu nessa dinâmica com o município e disponibilizou para financiar o prémio. Muito obrigado a todos.
Prosseguindo no nosso alinhamento, explicar só que este prémio de poesia tem duas categorias, uma de revelação e uma de consagração. Vamos começar pela revelação e na revelação este ano foram atribuídas duas menções honrosas, sem distinção de primeira ou segunda menção honrosa e, portanto, começamos com, na modalidade de revelação, Leonardo da Costa Nunes, com o livro Menino do Rio. Aliás, todos os galardoados no Prémio Revelação têm edição dos livros de Oeiras. Está aqui o livro. Infelizmente, o autor está a acompanhar-nos a partir do Brasil, que é lá que vive, está a acompanhar esta cerimónia online e, portanto, vai daqui a nossa saudação, os parabéns pela menção honrosa. Está aqui o seu diploma, que depois faremos chegar em devida altura. Temos mais uma menção honrosa e para entregar esta menção honrosa eu chamava ao palco novamente o Sr. Vereador Pedro Patacho e então temos como menção honrosa com o livro Trajetória de Fuga, Alexandre da Paiva Monteiro, a quem eu convido para se juntar a nós para receber então o prémio. Eu ia pedir ao Sr. Vereador que ficasse ainda comigo mais um pouquinho, porque vamos entregar o diploma referente à obra vencedora na modalidade de revelação e trata-se de O Êxodo das Sementes de Estrela, de Lígia Cristina Batista Reis, que eu convido a subir ao palco para receber o seu diploma. E eu vou passar agora a palavra à Lígia, que vai fazer uma curta intervenção. Olá, boa noite a todos. O Prémio Poesia Oeiras do ano 2024, nas suas categorias Consagração e Revelação, realiza-se tendo em vista também uma homenagem a Luís Vaz de Camões. Para mim, ter sido agraciada por este prémio, na sua categoria Revelação, levou-me também a tentar deslindar quais os aspectos na minha obra que se cruzam com a obra de Camões. O Êxodo das Sementes de Estrela parece-se um tanto com a possibilidade de desbravar um mundo novo e ter a oportunidade de o cantar. De Lisboa a Goa poderá ter o mesmo significado no coração de um poeta como quanto ir de Lisboa a Cracóvia. No entanto, para mim, esta é a analogia mais fácil de realizar e aquela que todos nós aprendemos numa aula de português do ensino obrigatório. Sabendo que esta tarefa está feita, ou poderá ser feita de maneira mais complexa por teóricos da literatura, resta-me cingir ao aspecto mais crucial e unânime para o entendimento de uma obra poética, a vida do próprio poeta. Ainda que não exista consenso, Luís Vaz de Camões nasceu no ano de 1524, oriundo de uma família da pequena nobreza. O seu contexto deu-lhe a possibilidade de seguir estudos humanísticos em Coimbra, o que sem dúvida alguma possibilitou a obtenção do conhecimento formal para redigir a sua obra magistral, Os Lusíadas. Diz, porém, que Camões era um amante por excelência, tendo-se envolvido nos mais variados imbróglios por conta dos amores travessos que mantinha com várias damas da corte. Ao que parece, Camões não falhava uma, nem dama, nem a possibilidade de se envolver heroicamente numa descompostura física. Ponho aqui a minha imaginação. Penso que não foram poucos os maridos ou os pais
a solicitarem duelos ou que, sem aviso, lhe arrearam pancada. E pasme-se, Camões ainda se virava como quem defende dolorosamente a maior honra que um homem pode ter, a sua liberdade. Pois essa atitude valeu-lhe nada mais, nada menos que o encarceramento. Acho que podemos todos voltar ao século XVI e ouvir as bocas maldicentes da corte portuguesa. Um tolo é o que este homem é, um tolinho, que escreve uns poemas. Deve-se achar um grande Dante Alighieri. Luís de Camões partiria assim, rumo a outros destinos e a lugares onde pudesse exercer a sua contemplação específica sobre Portugal. E mais importante ainda, para poder continuar a queimar-se em todos os fogos que ardem sem se verem. Penso que a partir daqui conseguimos traçar o nascimento e salvamento dos Lusíadas. Luís de Camões também ficou irremediavelmente zarolho e os últimos anos da sua vida foram passados em situação de pobreza extrema. Esse grande poeta português, a quem hoje atribuímos homenagens sucessivas, morreu pobre e esquecido. Na realidade, podemos usar todos os dedos das nossas mãos para falar em poetas que nunca foram agraciados em vida. Muitos deles deixados à margem pela sua própria condição de poeta, pois, regra geral, um poeta escreve e pensa sobre o que incomoda. Qualquer velho do Restelo é então um entrave para que a poesia se leia ou para que a poesia chegue a quem deva chegar. No entanto, pensando em todas as condições de vida e adversidades, o poeta não deixa de escrever, mesmo quando escrever e amar seja cair no ridículo. Mesmo quando muitos jovens poetas neste país entendem demasiado bem a narrativa autoprofética de Camões. E mesmo assim, continuem a escrever. É neste ponto que eu própria compreendo esta tarefa singular, onde a necessidade de escrever se sobrepõe a qualquer desejo egóico que tenha sobre a minha própria obra. Aliás, costumo dizer muitas vezes, um poeta não precisa de acordar o prédio inteiro com o batimento da sua máquina de escrever. Quanto mais um poeta escreva sem que acorde ninguém no ato da sua escrita, mais chances terá de ser realmente livre no pensamento que pretende dotar de poesia. Ganhar o prémio Poesia Oeiras na categoria Revelação aconteceu trazendo-me um misto de emoções. Desde o primeiro momento em que o Jorge Reixá me telefona para dar conta desta notícia e que de súbito foi como se tivesse ganho uma raspadinha, até ao telefonema da doutora Isabela Alexandra Soeiro, técnica da Divisão de Biblioteca e Promoção da Língua, que me pôde dizer todas as palavras que mais precisava de ouvir. Lígia, este é um reconhecimento do seu trabalho e da sua obra. Reconhecimento é então a palavra mais importante aqui. O reconhecimento que Camões viu de forma muito parca na sua vida, o reconhecimento daquela que é a vida de um poeta e o reconhecimento que o nosso país pode dar aos seus poetas. Neste caso, a Câmara Municipal de Oeiras e do seu presidente, Dr. Isaltino Moraes, assim como o mecenas deste prémio, que foram capazes de algo muito raro. Criaram um reconhecimento imparcial e isento. Um prémio cujo lavor está mais para os poetas vivos, tomando sempre as lições históricas dos poetas que já morreram. E entre uma coisa e outra, a evidência de que escrever poesia, tal como criar arte ou fazer música, surge de um ímpeto divino que ultrapassa as convenções humanas ou as necessidades afetivas daquele que cria. E, essencialmente, também reconhecer com felicidade de que me foi dada uma oportunidade muito rara nos tempos que correm. O Êxodo das Sementes de Estrela foi lido pelo Jorge Reixá, José Mário Silva, Maria Luísa Patrício Barros Santos, Ronaldo Cagiano e Calafé Palanga. Ser efetivamente lida pelos membros deste júri é então a essência principal deste reconhecimento.
seja porque se tratam de artistas, escritores, editores e técnicos cujo trabalho admiro com profundidade, seja porque a pluralidade que os membros do júri compõem me levam a acreditar que a minha poesia toca cada vez mais aquilo em que, como humanos, nos parecemos e não aquilo em que diferimos. Fazer este exercício de introspeção para encontrar o real reconhecimento que um poeta pode obter é mergulhar a fundo na vida de todos os poetas que estão antes de mim. É aceitar esse facto como sendo apenas uma pequena parte daquilo que significa estar e ser poeta neste mundo. Pois a grande parte é perceber a singularidade da condição do poeta através da sua poesia. E apenas posso traduzir este sentimento final a partir de um poema de João Barreto Guimarães, na sua obra consagrada, Aberto Todos os Dias. Peço desculpa. Ainda vou ler um poema. O que andam a fazer os poetas? Neste instante, em Israel, Agi Michol acabou de acordar. Na Coreia do Sul, Ku-un está a terminar o almoço. Na América do Norte, Charles Simic ainda não se foi deitar. Todos ao mesmo tempo, no mesmo exato instante, todos a uma hora diferente. O que andam a fazer os poetas nos outros sítios do mundo? Onde quer que se encontrem, o eco fala as suas línguas. Aqui é noite cerrada, uma noite de insônia. A torneira administrando 30 gotas por minuto na boca do lavatório, determinando o passo com que Agi Michol avança pela casa, o metro com que Ko-un tamborila na mesa, o ritmo com que Simic respira o poema. Parabéns, João Barreto Guimarães, pelo prémio Consagração e obrigada a todos, não pelo prémio, mas pelo processo de reconhecimento. É motivo para continuar a escrever. Obrigada. Muito obrigado, Lígia. E, finalmente, temos então um momento de entrega do Prémio Consagração, que este ano foi atribuído, e muito bem, ao poeta João Luís Barreto Guimarães, a quem eu chamo ao palco para receber o diploma deste prémio. Eu pedi ao João que se mantivesse connosco, até porque vamos continuar esta cerimónia agora com uma conversa entre o nosso poeta consagrado e o Jorge Reis Sá. Vão estar aqui à conversa, fiquem connosco. Muito obrigado a todos e parabéns aos vencedores. Boa noite. Então, muito boa noite e muito obrigado por terem vindo a esta entrega do prémio e muitos parabéns aos premiados e um abraço próximo ao João Luís de parabéns e muito obrigado por estares aqui. Nós vamos nos tratar por tu, eu não consigo
deixar de tratar por tu. É muito difícil deixar de tratar por tu, João Luís, e pessoas que nós tratamos por tu numa situação como esta. Acho que vai ficar uma coisa muito falsa, e nós na poesia queremos honestidade, não é? Eu vou só uma pequeníssima biografia. O João Luís nasceu em 1967 no Porto e tem, corrige-me, 13 livros de poemas, o último dos quais Claridade, em 2024, e este livro, o Aberto Todos os Dias, que é de 2022 e que ganhou o Prémio de Poesia de Oeiras e que ganhou também o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio, há pouquíssimo tempo, o Prémio Francisco Sá de Miranda. Portanto, um livro premiado e um livro, ao contrário do Prémio Revelação, só para fazer um pequeno parênteses, o Prémio Revelação é dado por pseudónimo, portanto as pessoas concorrem com um original sob pseudónimo, e o Prémio de Poesia de Oeiras de Consagração é dado àquilo que se convenciona chamar o livro aberto. Portanto, as pessoas concorrem, no caso acho que até foi a editora, pode ser a editora ou pode ser o poeta a concorrer, e o júri dá o prémio sabendo que está a dar àquele livro publicado. O João Luís é médico, tem outros vários prémios, não só para este Aberto Todos os Dias. O mais conhecido talvez seja o Prémio Pessoa, que ganhou em 2022, não só pela sua carreira como poeta, mas também pela divulgação que faz da poesia ao longo de dezenas de anos, nomeadamente dando aulas, mas é um curso de poesia para médicos no ICBAS, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. João Luís, vamos ter uma pequena conversa. Tu escreveste o primeiro livro, ou editaste o primeiro livro com a pequenina capa da Armanda Passo em 1989, numa edição de autor, Há Violinos na Tribo. Passaram-se 36 anos, 36. Tu achavas que a poesia te ia levar a estes voos, a esta possibilidade, a este reconhecimento, aonde tu acabaste por chegar a passar 36 anos? Quando escreveste o primeiro, que eras ainda relativamente novo, tinhas 22 ou 23. O que é que tu dirias ao João Luís Barreto Guimarães de 1989 nesta altura? Antes de mais nada, muito boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu seguramente que o que diria era aquilo que eu próprio pratico, se não todos os dias, todas as semanas, que é ler poesia, ler o máximo possível, o mais diverso possível, e escrever. Não ter pressa de publicar, reler, rever, tentar, e por estranho que pareça, isto é possível, regressar às coisas que nós próprios escrevemos como leitor. É o tempo que permite isso? Ou seja, tu escreves e depois pousas e o tempo permite chegar lá como leitor? Não sei, é o tempo, não sei dizer exatamente que tempo é, ou seja, não sei dizer, porque é muito variável se é um dia, um mês ou um ano, mas, aliás, muito provavelmente a leitura de uma semana, um mês ou um ano depois conduzirá a revisões diferentes. Mas fundamentalmente ter um espírito crítico sobre aquilo que se escreveu em nada inferior ao espírito crítico que se tem como leitor de outras coisas. E a partir de certa altura, e isto talvez responda um pouco mais à pergunta, não escrever o mesmo livro. Ou seja, é possível que quando se começa a escrever, se comece a escrever contra
os poetas que mais amamos como adolescentes e como jovens adultos. E a partir de certa altura, quem publica vários livros, seguramente que escreve contra si próprio. E é por isso que tu até mantiveste os 4 nomes muito em homenagem a um poeta que eu sei que tu gostas muito, que também tem 4 nomes. Mas começas a tua poesia a escrever uma forma clássica, Claro. mesmo que não seja... Mesmo que a poesia seja muito mais contemporânea do que a forma em que ela está envolvida. Claro. Eu estava a falar do João Miguel Fernandes Jorge e do soneto. Sim. Há 2 perguntas nessa pergunta. Relativamente ao soneto, posso explicar muito rapidamente. E eu não sei porque é que escrevi sonetos. Não são sonetos rimados, não são sonetos com uma métrica fixa, não são sequer sonetos semelhantes do ponto de vista da distribuição das quadras e dos tercetos, mas a leitura que faço atualmente, ou que passei a fazer talvez muito mais tarde, ao 6º ou ao 7º livro, foi de que aquela voz poética que eu estava a criar, de alguma maneira precisava de uma arquitetura externa para se desenvolver. E eu hoje consigo identificar alguns poucos poemas no primeiro livro, bastantes no segundo livro e a quase totalidade do terceiro livro, poemas esses em que há uma lógica interna ao discurso poético que dispensa o espartilho da arquitetura do soneto. E não me é absolutamente nada surpreendente que o meu 4º livro tenha sido em prosa poética e que a partir do 5º livro tenha criado uma nova forma de poema vorticista, porque há claramente um conflito entre a imposição de uma forma externa e a lógica de uma voz interna. E, portanto, aquilo que no início era um alicerce, um suporte, a determinada altura passou a ser um espartilho e uma prisão. Mas tu também fizeste uma coisa, só para as pessoas compreenderem, o João Luís editou os seus primeiros 3 livros, que é o Avelinos na Tribo, Este Lado para Cima... E o Rua 31 de Fevereiro, que é o segundo. Rua 31 de Fevereiro, que é o segundo, exatamente. O primeiro, os 2 na Limiar, o segundo e o terceiro na Limiar e a primeira edição de autor, são sonetos sempre. Mas tu fazes uma coisa, principalmente a partir exatamente do segundo e do terceiro, que é tu tentas quase dinamitar o próprio soneto. Tu tens, a certa altura, tens quadrados brancos no meio dos versos... Tens sonetos, claro, faz a coisa 4-4-3-3 e depois 3-3-4-4 e fazes essas coisas todas. Tens... É muito... Eu consigo regressar à leitura desses sonetos com um sentido crítico de leitor de poesia. E o que eu percepciono naquele jovem poeta de que falavas era já uma certa vontade de... Aquilo realmente é quase como quem começa a escrever, que utiliza aquelas folhas de papel que têm um determinado tamanho. Aquilo era uma arquitetura. Aquilo era uma arquitetura. E a certa altura aquilo torna-se um espartilho. Mas é visível, acabam por ser 89 sonetos, é visível na coleção dos 89 sonetos que constituem os 3 primeiros livros, que há muita rebeldia, muita agitação e muita inquietação naquilo. E de tal maneira que, após essa breve passagem na prosa poética, que é o Lugares Comuns, que editas em 2000, que é um livro que tem 52 poemas, tal como as semanas do ano passados na mesa de um mesmo café na cidade do Porto, surge uma nova forma de poema que é muito mais... que de alguma maneira também plasma no seu ritmo e no seu som aquilo que eu entendo que era a ansiedade e a urbanidade e o movimento em espiral e uma voz, se quisermos, urbana e ansiosa que falava da cidade e que falava de um ambiente mais
contemporâneo. Mas que tu mantiveste ao longo da tua poesia, tu vais mudando os temas, mas a forma não se alterou grandemente, continua sempre, tens uma coisa que de certo tem a ver com isto, Vórtice, tu me dirás, tu utilizas às vezes os artigos definidos num só verso, Sim. fazes pequenos versos com versos Sim. longos logo a seguir, quebras o verso e quebras Sim. a estrofe em sítios muito inopinados que nós não estamos nada à espera. Mas a leitura, quase como quando tens conhecimento de que fazem radiografias de um quadro clássico e há uma estrutura por trás, todos esses poemas podem ser convertidos numa métrica regular próxima da redondilha maior. Ou seja, eu não abandono a tradição, não através da forma, mas mantenho-a, agora desta vez através do ritmo, porque eu precisamente, se me pedisses para definir o que é a poesia, longe de todas aquelas definições belas que cada poeta ao longo do tempo foi colocando, e me pedisses para explicar a uma criança o que é poesia, eu dizia-te que era música música e imagem. Aliás, a poesia começou como uma mnemónica, começou como uma forma de transmitir cosmogonias de geração em geração. E, portanto, para mim é inconcebível a poesia em que não exista uma música de base. E essa música é dada por esse ritmo que percorre cada um daqueles poemas, mas que visualmente está sabotado de várias maneiras, através dessas iluminuras que tu referiste, aqueles artigos que surgem no início, que normalmente são para ser lidos em inspiração, mas através da sobreposição dos estratos dos discursos, o elemento mais visível disso são os parênteses, e através da rapidez com que os versos curtos ou a lentidão com que os versos longos te projetam naquela dança em que numa só estrofe, na maioria dos poemas numa só estrofe e numa só página, portanto rodeado de uma moldura branca de silêncio, tu tens um poema que em espiral não te deixa parar até ao fim. Não quer dizer que ele termine em euforia, e ele pode terminar de uma forma disfórica. Mas há efetivamente um ritmo e um movimento e um vorticismo naqueles poemas em que tu simultaneamente és transportado pela música, pelo ritmo, pelo jogo de aliterações, pelo jogo de falsas rimas. Portanto, tu tens o som pousado em cima da imagem, em cima do ritmo, e depois tens aquilo que eu acho que é o que eu tento defender num poema contemporâneo, que é a originalidade das imagens. Que tento que sejam surpreendentes nessa guerra contra o livro anterior. E tu tens sempre tu continuas a fazer os teus poemas à mão e continuas a ter os caderninhos e continuas a trabalhar os caderninhos afincadamente até aquilo ganhar uma lisura, ou ganhar, mesmo com essa quebra de versos toda, ganhar uma solidez. Esse é o teu processo. Eu sei porque conheço. Sim. Eu cheguei a editar um livro teu, a parte pelo todo, nas quase, há muitos anos, e lembro-me de me teres dado e de eu ter o caderninho onde fizeste aquele livro. Sim. E acho isso fabuloso. Tu continuas a fazer isso? Era uma coisa que fazias ou é uma coisa que agora fazes menos? Não, eu continuo a fazer isso. A questão é que eu agora trabalho os poemas quase... Quando tu não tens nada escrito, quando estás a começar uma obra, é razoavelmente fácil, se fores bafejado pela inspiração, fazeres o primeiro poema sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre um determinado contexto. A questão de não te quereres repetir torna mais difícil que um poema te seja oferecido na totalidade. Portanto, eu hoje em dia trabalho quase palavras que sei lá, por exemplo, lembro-me quando escrevi este poema, andava com a ideia de que gostava de ter um poema chamado Gasolina. Mas eu não fazia a mínima ideia de que é que o poema ia falar. Mas aquela palavra andava sempre comigo.
Vais fazendo novamente espartilhos, Eu trabalho só que trabalhas os sim, espartilhos de outra sim, maneira. Já sim, não é o soneto. Não, é a matéria-prima, mas é a matéria-prima é mais que elementar. Portanto, se tu fores a esses cadernos hoje em dia, o que tu encontras são mais vezes palavras, mais vezes versos, com um bocado de sorte, uma sequência de 2 ou de 3 versos e com muitíssima sorte um esquiço de um poema. E quando é que eles completo. começam? Os teus livros são muito, mas mesmo muito construídos. Nota-se que há ali um cuidado extremo na construção do próprio livro. Seja nas epígrafes iniciais, seja nas epígrafes finais, que é uma coisa que não é muito usado, seja nas partes, seja até na colocação dos poemas na página. Eu imagino que com o teu editor tu digas este tem que ficar na página par porque eu quero que depois a pessoa leia a página ímpar a seguir e vice-versa, e o poema começa aqui e este tem que ser logo a seguir a este por causa disto e daquilo. Isso é uma coisa que tu vais construindo à mão ou é uma coisa que tu fazes no computador e depois trabalhas? Não, eu durante cerca de 1 ano e meio dou-me, após a publicação de um livro, e neste momento, por exemplo, a seguir ao Claridade, estou nesta fase, dou-me a possibilidade de escrever sem me limitar do ponto de vista temático. Posso ocasionalmente ter tido um título, por exemplo, eu lembro-me que a seguir a ter escrito o Movimento e nós termos estado em pandemia, já andava com a ideia de que iria escrever um livro acerca do mundo que de novo estava aberto todos os dias para nós. E esse regresso à realidade e esse regresso ao mundo não foi um título que de modo algum tenha surgido no fim. Mas, normalmente, quando tenho cerca de 25, 28 poemas, é quando começo a tentar perceber vamos dizer uma palavra em alemão, com o Zeitgeist, com o espírito do tempo, quando começo a perceber qual é o espírito do tempo e de que maneira é que eu quero que aquele livro seja também sobre o presente, da mesma forma que transporta a tradição de todas as minhas leituras e essa questão de que falamos do resquício da métrica, é nessa altura que eu tento perceber qual é o mínimo denominador comum àqueles poemas e tento começar a organizar o livro. E sensivelmente a partir do 30º poema para a frente já construo para uma estrutura e já construo para o livro. E essa estrutura também me é dada a partir do momento em que eu consigo perceber qual é o título que o livro vai ter. E é nessa altura que tu percebes? É mais ou menos nessa altura que eu percebo. Normalmente o que eu faço é dispor os poemas no chão da sala, e começo a caminhar em cima daquelas folhas e começo a trocar as intensidades e tenho utilizado uma estrutura narrativa. Os poemas em si já são curtas-metragens. Sim. E eu tento criar uma estrutura narrativa para o livro inteiro que normalmente se baseia muito no tempo. É organizada muito sob a forma do tempo. O tempo está muito presente. Quer, por exemplo, no Movimento eram os dias da semana, no Café Corcel eram as estações do ano, por exemplo, no Mediterrâneo era a cronologia das diversas civilizações do ponto de vista secular. E falarmos só um bocadinho, neste Aberto Todos os Dias é o quê? É a questão da saída da pandemia? Também podemos lá encontrar o seu Lopes? É, mas mais uma vez existe uma estrutura, que era aí que eu ia chegar há bocado, dramatúrgica. É uma estrutura que normalmente te apresenta uma tese, depois apresenta-te uma antítese e tenta-te apresentar uma síntese. E aqui tu tens como tese o locus amenus e o beatus ille, que te apresentam um lugar ou imagens, coleções de lugares a estar e a visitar e a revisitar a seguir a esse período de que falamos há bocado. Depois tens o contrário disso. Sim, esses lugares existem, mas o tempo não para. Portanto, não os podemos habitar para sempre. Tens a antítese, que é o tempus fugit, e tens a síntese de tudo isto, que é o carpe diem. E nem que o leitor não se aperceba em detalhe da estruturação do livro, de um ponto de vista interpretativo, há uma percepção, porque eu próprio arrumo os poemas daquilo que me foi acontecendo
Que é a tua? Ao longo desse tal ano e meio, desses tais 2 anos que levaram à produção do livro, arrumos nessa intensidade. E, portanto, eles de alguma maneira modulam a tragédia e a comédia, a tragédia e a comédia de um cotidiano que nas nossas vidas se arrasta, não é? Que se arrasta e que se alterna, se quiseres, e que através desses poemas, eu diria poemas exemplo, se estruturam dessa Eu há bocado falei do Sr. Lopes porque tu tens temas recorrentes que vais usando sempre. A certa altura nota-se a questão do movimento, mas nota-se a questão dos lugares, nota-se que tu alicerças sempre te alicerçaste muito no cotidiano, nesse aspecto. És muito devedor exatamente do João Miguel Fernandes Jorge, que tu adoras tanto, e do Joaquim Manuel Magalhães, essa poesia dos anos 70, e consegues incutir uma modernidade que ela nos anos 70 teve e que agora é preciso, passado 50 anos, voltar a incutir, e tu consegues fazer isso, e certamente por isso é que és tão lido e és tão premiado. E esses temas são recorrentes, ou seja, por exemplo, o Sr. Lopes nasce na parte do todo, a primeira vez? No Luz Última. É no Luz Última, 2006. que é antes, é o anterior. O do parte do todo é 2009, que também tem um poema. Todos têm. Todos têm. Todos têm. É já uma... Tu sentes uma necessidade de ter um poema em que o Sr. Lopes te vai dizer qualquer coisa sobre o tema do livro, ou sobre o percurso do livro, ou sobre aquilo que estás a trabalhar para o livro futuro? Há várias explicações pelas quais o Sr. Lopes se vai mantendo. Primeiro porque ele efetivamente se mantém na vida da persona que escreve os poemas. E mantém-se com nomes diferentes, com apelidos diferentes, que são colecionados naquele arquétipo chamado Sr. Lopes. Eu posso dizer, por exemplo, quando eu escrevi o primeiro poema do Sr. Lopes, que se chamava Os Talentos do Sr. Lopes, em 2006, e esse livro foi apresentado no Café Diana da Póvoa de Varzim, no âmbito de ou pré-correntes ou pós-correntes de escritas. E entre muitos poemas que eu li nessa apresentação, no final vem um senhor ter comigo e disse: olha, eu gostei muito dos seus poemas, mas aquele que você escreveu sobre o bibliotecário da Póvoa é extraordinário. E, como é evidente, eu não sei quem é o senhor. E, portanto, de alguma maneira, essa questão da universalidade e aquilo que se reúne num arquétipo do teu senhor Silva, do meu senhor Bastos, do senhor Abreu ou de outro senhor qualquer, ou de uma senhora qualquer, que é aquele indivíduo médio e medíocre que domina o pequeno poder, mas que nos acompanha, tem várias funções, porque por um lado faz a minha homenagem à poesia europeia, e ao Sr. Cogito do Herbert, e ao Sr. Keuner do Bertolt Brecht, ou ao Sr. Kolowski do Michael Agostinho, o Sr. Palomar, por aí fora. Mas, por outro lado, da mesma maneira que há vários temas que se repetem, o tema do café repete-se, o tema do pai repete-se, o tema dos objetos é um tema que se repete. E eu acho isso interessante porque isso cria uma, como dizem os críticos de arte relativamente aos pintores, cria uma gramática própria em que tu identificas um poema e permite-te fazer variações e jogos de originalidade e jogos de criatividade sobre o Sr. Lopes. Nunca é igual de um livro para o outro. É sempre uma característica diferente dele. E será o teu maior desafio? O teu maior desafio será tu escreveres contra ti próprio e contra o teu livro anterior, sim, mantendo essa gramática própria, mantendo esses objetos, mantendo no fundo alguma coerência. É esse, sim, o teu maior desafio? Não te confunde ou não te, sim, assusta poderes ter algum tipo de repetição? Não. Por aquilo que eu leio dos outros poetas, nomeadamente também as biografias e a análise crítica do que foram os meus poetas portugueses e estrangeiros no século XX e no início do século XXI,
a realidade é só uma e nós temos que contar com isso. Nós não escrevemos para a nossa época. E é por isso que muitas vezes os poemas estão ligeiramente à frente, em linguagem, daquilo que é a compreensão média da forma como se pode ler um poema contemporâneo. E eu só fico satisfeito quando faço um livro que de alguma maneira rasgue para a frente mais um bocadinho e aquilo que era a minha situação, que se eu fizesse um poema igual, um livro igual, seria uma situação de conforto. Este fim de semana discutia-se na internet se um poema que eu tinha escrito, chamado Pode Ser Pepsi, era ou não era um poema. É exatamente esse tipo de análise que eu pretendo que se faça. Eu vi essa polémica. Eu gosto exatamente que se perceba que se o poema fosse igual a tantos outros poemas que estão escritos, ninguém colocaria em causa de que o poema era porque as pessoas sentiam-se confortadas com a questão da comparação. Esse poema é de que livro? Esse poema é do Mediterrâneo, é 2016. Mas eu acho que a crítica portuguesa ainda não está aí. Ainda não chegou a 2016. Eu acho que a crítica portuguesa ainda não está aí. E então o que se fazia nessa discussão era uma coisa muito curiosa. Era colocar a inteligência artificial a analisar o poema para dizer se o poema era um bom poema ou um mau poema. O que é a inteligência artificial na sua essência? É um sistema, é um software, que pega em tudo o que já é conhecido e faz uma média do que é conhecido e pelo que é conhecido avalia. E, portanto, essa análise é uma análise que tem um viés à partida, claro, porque não te introduz o elemento de diferença, não te introduz o elemento de criação. Qual é que foi era mau? Não, curiosamente, havia alguém que fez uma análise em que a análise era positiva e, eventualmente, se calhar no mesmo software, eu não sei, alguém fez uma análise em que a avaliação era negativa. Mas o que é preocupante é os leitores substituírem-se, eles próprios, à análise do poema e colocarem na mão de uma máquina que faz uma média do que existe para avaliar se alguma coisa que ousa ir à frente é ou não é igual àquilo que foi feito atrás. Sim, porque a questão não é... Essa questão é muito interessante, porque outro comentário que se fazia era que a inteligência artificial hoje em dia poderia reproduzir um livro completo. Também é verdade, aquele escultor, Luigi Arrighetti, que copiou a estátua do Miguel Ângelo em Florença para que a estátua do Miguel Ângelo Florença pudesse ir para a academia para resistir às chuvas e ao mau tempo, copiou a estátua do David e é que está neste momento na Piazza della Signora, em Florença. O facto de ter sabido copiar não teve um ato criativo em si. E, portanto, o que é que a inteligência artificial hoje em dia faz? E esta questão, para mim, é muito premente porque eu não sei até que ponto é que eu vou conseguir superar-me a mim próprio para criar um livro superior ao livro anterior, dentro daquilo que for o meu critério, e antes de chegar o Alzheimer. Isto é muito interessante, porque o que é que um poeta ou um escritor, se calhar os romancistas andam com o mesmo problema, se calhar os dramaturgos andam com o mesmo problema, se calhar os criadores de canções andam com o mesmo problema. Há uma história até do Nick Cave que alguém pediu ao ChatGPT para criar uma música do Nick Cave e ele naturalmente que não se reviu nem nos versos, nem na história dos versos, nem na canção. E isto coloca-me uma questão que é: até quando é que o humano, o autor, o criador, vai conseguir rasgar a barreira da criatividade? Ou, mutatis mutandis, até quando é que será que a máquina, que o software, nos vai apresentar uma coisa que nós não conheçamos? Porque nós, normalmente, o elogio que fazemos ao chat GPT é realmente igual, é realmente parecido, parece isto.
Mas um criador não é isso que quer, um criador verdadeiro não é isso que quer. O criador verdadeiro não quer carregar numa tecla e fazer mais um disco de 10 músicas. Não quer carregar no pincel e fazer mais um quadro. A gente até sabe que há quem faça isso e que produza quadros para vender quadros. Mas os criadores verdadeiros não é isso que querem. Se um fazia com círculos e o outro fazia com cubos, o outro queria fazer com pontilhismo e o outro queria fazer um corte na tela e o outro queria pintar a tela toda de preta. Cada um queria ir fazendo uma coisa que não tinha sido feita até agora. É fácil perceber na poesia onde é que cada um dos poetas portugueses se localiza. Quem dá aulas de poesia consegue perceber quem é que mexe no tom, quem é que mexe na forma, quem é que mexe na rima, quem é que mexe na métrica, quem é que mexe nas imagens literais, quem é que mexe nas imagens perceptuais, quem é que mexe nas conceptuais, Eugénio, Sofia, Herberto, quem é que mexe na disposição do poema na página, concretistas brasileiros. É fácil. Quem sabe o que é que um poema é e como é que um poema pode ser analisado entre 5, 6, 7, 8, 9 critérios, consegue perceber onde é que cada um dos poetas descobriu. A Adília Lopes foi no tom, por exemplo. Não é? É fácil perceber. Quem percebe é fácil perceber. Agora, quando a máquina... Desculpa estar a insistir isto na máquina, porque para mim é o tema. Claro. Esse é que é o grande tema. Quando a máquina nos apresentar alguma coisa que nós não vimos nenhum poeta português ou estrangeiro fazer até aquele momento, e eu acho que se calhar é o momento do cérebro humano se render. E eu não vejo isso acontecer. Mas isso porque isso obriga a que a máquina seja mesmo inteligente. E o que nós estamos a falar, nós falamos metaforicamente na inteligência artificial, mas aquilo não é nem inteligente nem artificial, aquilo é uma soma, uma média, uma soma, uma junção de base de dados que dá uma coisa e quando tu colocas, que parece minimamente inteligente e que não é artificial verdadeiramente. E com a desvantagem de que não está a ler só em enciclopédias, algumas estão digitalizadas, em livros científicos, está também a ler naquele conhecimento vulgar que qualquer um lá deposita. Portanto, fazer disso fiel... Não tem valorização. Fazer disso o árbitro para avaliar poema. A criatividade não me assusta. Assusta-me no dia em que eu vir a máquina a fazer qualquer coisa dentro da linha de um determinado criador, dentro de uma disciplina artística, e eu pensar alto, isto não está feito, isto não foi feito, isto é novo. Isto é novo em todas as suas... tem um elemento de novidade. E tu tens um percurso nos últimos 30 e tal anos de poesia. Tu não és um daqueles, digamos, és um poeta, não és um escritor. As pessoas têm aquela coisa de dizer são escritores e poetas, que eu acho horrível, porque o poeta está dentro do escritor, mas os escritores, em princípio, fazem a poesia, ou fazem crónica, ou fazem romance, ou fazem... Tu és um verdadeiro poeta naquela acessão da palavra que ainda não tergiveraste para outros caminhos dentro da literatura. O que, pelos vistos, já nem é sequer bem o caso agora. Então, mas porquê este desafio que tu tiveste? O que é que... para entrar, principalmente, segundo o que eu percebi, numa conversa na dramaturgia? Eu já tinha sido infiel com a crónica. Sim, isso sim. Já tinha escrito para a revista Ler, já tinha escrito para o Jornal de Letras, para o Jornal de Notícias durante um ano inteiro. Mas nunca as recolheste, nunca lhes deste a importância nunca as recolhi, do livro. Tem lá algumas coisas engraçadas, eu nunca as recolhi precisamente porque admito que um dia venham a ser recolhidas, mas elas estão banhadas por um ar do tempo muito concreto e, portanto, reporto, ao contrário da poesia, que pode ser lida, a poesia de 2016 pode ser lida em 2026 e tu não notas essa... O tempo a passar. Percebes que está lá o elemento tempo abstrato, mas não... Ou seja, como é que é dizer? Está lá o kairos, mas não está o cronos. Na crónica não é assim. Agora, foi exatamente para tentar... Como tu imaginas, uma pessoa que lê poesia há mais de 40 anos, eu tenho 58, portanto eu não leio há mais de 40 anos, eu leio há 45 anos.
já leu tudo o que há para ler em várias línguas e várias traduções e vários países. E se fosse só pela questão da leitura, eu relia e dava-me por satisfeito. E, na realidade, os autores de quem eu mais gosto, eu acabo por ler esses livros dezenas e dezenas de vezes e tenho a prova disso porque eu escrevo no próprio livro, o mês e o ano em que o li, e quando vou a reler percebo que já li aquele livro 5, 10, 15, 20 vezes. E isso é verdade para duas mãos cheias de poetas que me acompanham desde o início, aquilo que o Manuel António Pina chamava a nossa família literária. Agora, enquanto autor, eu tenho necessidade de contaminar. Tenho necessidade de perceber. E as coisas surgem com o tempo. Eu ainda não entrei a fundo no romance, não sei se alguma vez entrarei, porque me aborrece um pouco a extensão. Tu sabes que eu sou um poeta da economia, da concisão e da página em branco. E do tempo avança em sílabas. Pronto, da concentração. Para mim, acrescentar é diluir. Para mim, acrescentar é diluir. E, portanto, o conto e o teatro, e nesta fase da minha vida o teatro que está muitíssimo relacionado com a poesia através da métrica e da dicção, agradam-me profundamente. E neste momento em que nós conversamos, apanhas-me numa fase em que ando a ler muito teatro para tentar contaminar o próximo livro de poesia de originalidade e de outras linguagens. E é evidente que lendo teatro escrevi teatro e escrevi 6 peças de teatro e provavelmente necessariamente irei escrever mais porque é muito difícil dissociar o leitor do criador a determinada altura, porque a cabeça começa a fervilhar e tu tens ideias e, portanto, escreves. E utilizaste no teatro alguns dos códigos que utilizas na poesia? Utilizaste os temas da poesia? Eu não te imagino a fazer uma peça que se passe no século XIII. Não. Imagino que será uma peça contemporânea. Não, acontece as duas coisas. Já há um poema no Claridade, que foi o livro que saiu mais recentemente a seguir ao Alberto Todos os Dias, em que há uma contaminação pelo teatro, e na poesia, no teatro também existe a contaminação da linguagem e do verso, embora o que se fale lá sejam coisas diferentes, são diálogos. O que assiste à escrita da poesia é algo que é biográfico. Há uma quase impossibilidade de fugir de uma verdade ou de uma verosimilhança dos factos, porque a ética da poesia é essa, é a ética da verdade. E quando se diz verdade, não é a verdade do tribunal, é uma verdade da vida, é uma verdade ética. Pode ter acontecido em 2 dias diferentes, mas aconteceu. A liberdade poética permite juntá-la. Mas não é nunca de uma persona terceira. O que eu constato que existe, pelo menos comigo, nestas peças que escrevi, e percebi isso muito cedo, não precisei de chegar à 6ª, é que não controlo de maneira nenhuma o que vai acontecer. Eu lanço uma personagem, lanço 2 personagens, lanço 3 personagens, e fico surpreendido. E essa coisa do ato criativo me surpreender a mim é altamente estimulante, entusiasma-me e dá-me prazer. Porque, no fundo, tudo isto que nós estamos a dizer tem a ver com o prazer da escrita. E surpreende-me que aqueles personagens que não são a minha vida, que não sou eu, peçam para ser coisas e digam coisas que me surpreendem a mim próprio. E isso dá-me uma liberdade de escrita que a poesia até agora não me tinha dado neste caminho que eu fui construindo. E és muito, só para terminarmos porque isto tem um bocadinho a ver com a tua vigia do poema, com a tua vigia, com a forma, exatamente com a forma como tu constróis os teus poemas. Tu és muito indicativo nas peças ou deixas na tua cabeça uma liberdade enorme para o encenador quando as escreves?
Desde logo nos próprios personagens, porque o que se utiliza muito no teatro é o duplo sentido e o conter da informação. Tu libertas a informação aos poucos. E o espectador, neste caso não é o leitor, é o espectador, também poderá ser o leitor, obviamente, no sentido em que as peças possam ser publicadas, mas o espectador vai-se apercebendo da informação que é libertada pelos diálogos das personagens e vai construindo o contexto na sua própria cabeça, só que a determinada altura pode ser surpreendido. Tal como acontece no vórtice do poema, como diz o António Durães ao ler os poemas, que parece que vão num determinado sentido e explodem num sentido diverso, e o corte do verso tem muito a ver com esse jogo de surpresa, na maneira em que constrói uma escultura de som que ao mesmo tempo é uma sabotagem da lógica. O facto de tu poderes ter 2, 3, 4, 5, 6 cenas, ou 1, 2, 3, 4, 5 atos, e levares a peça num determinado sentido e não ser aquele o sentido, e haver ali o que é fingimento, que é o que os atores fazem, é extraordinariamente interessante. E sempre nas duas artes, na poesia e no teatro, esta coisa de estar permanentemente a flertar com o leitor e com o espectador, que é, tu estás a fazer o teu caminho para compreender, eu estou a fazer o meu caminho para te dar informação para que tu compreendas, mas vou-te dar um bocado menos. Faz tu mais um bocado do caminho para cá. Não é? Não era isso, enganei-te. Estás a ver? Enganei-te. Levaste a vida, levaste o verso, levaste o diálogo com uma determinada certeza que não é essa. E esse jogo de estar permanentemente a comunicar com o leitor, quem quer que ele seja, ou com o espectador, quem quer que esteja a assistir, é desafiante porque elimina completamente o sentimentalismo, embora possa gerar emoções, mas estabelece a comunicação através do que é racional, do que é irónico, do que é inteligente, do que é lógico. É como se nós os dois, sendo portugueses, resolvêssemos estar a fazer esta conversa hoje numa língua segunda. Eu quero que tu percebas a emoção, mas pronto, resolvi falar-te em francês. E tu respondes-me em francês, ou respondes-me em inglês, ou respondes-me em italiano, alguma coisa que eu perceba. Não me respondes em alemão, porque eu não percebo alemão e não vai haver comunicação entre nós. Muitas vezes a poesia hermética tem isso. É que fala-nos numa linguagem que nós não temos. Que nós não conseguimos compreender. O próprio autor tem gosto em excluir, para mostrar a sua inteligência, para mostrar como está muito bem, faz uma coisa que realmente é inacessível à interpretação, coloca-se num biombo de ininteligibilidade, num hermetismo tal, que não se cumpre aquilo que é básico a partir do momento em que a gente decide publicar um livro, que é tirar as coisas da gaveta e comunicar. E, portanto, se há necessidade de comunicar, podemos comunicar de várias maneiras. Eu posso comunicar contigo numa linguagem muito básica, ou ambos, sabendo que temos essa linguagem básica para comunicar, resolvemos comunicar numa linguagem algo mais complexa, que tem imagens, que tem som, que tem ritmo, que tem pode figuras, gerar os equívocos que são aqueles que depois constroem... E que interessam. Exatamente. E que interessam desde que depois, no final, sejam dadas as peças suficientes para que... agarre-se à universalidade. Certo? E, portanto, isso no fundo também, como dizia o Miroslav Volub, o poeta checo e monologista, dizia a poesia é um jogo. E o Vasco Graça Moura também dizia isso. A poesia também é um jogo, não é? É tu conheceres os instrumentos que tens e jogares com o leitor. E fazeres do leitor uma pessoa inteligente. Para conseguir lá chegar também a esses elementos e ser surpreendido ou não. Às vezes a lógica pode ser, no final, o próprio leitor estar à espera de uma surpresa e ela não existir. E a surpresa acaba por ser essa. João Luís, muito obrigado. Eu acho que ainda temos um bocadinho de tempo e se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário ao João Luís, que não haveria problema. Boa noite. Eu estou muito curioso, desde que sei que dá um curso de poesia num curso de medicina, de qual é a estrutura do curso, em que anos, se é um ano específico ou os alunos daquele curso podem ir de qualquer ano,
E qual tem sido a reação, quer dos alunos, quer eventualmente depois de médicos, ou passado alguns anos, tem algum retorno, de que impacto ou de que reações? Muito obrigado. Portanto, vamos começar agora em setembro o quinto curso. Na realidade, é uma disciplina. É uma disciplina que dura um semestre. O primeiro semestre do segundo ano do curso de Medicina, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. Tem 14 aulas de 2 horas cada e tem um exame final. Portanto, não é uma disciplina obrigatória, só a faz quem deseja. Há vagas para outros cursos e já tivemos alunos de Medicina Dentária e inclusive acho que há vagas para a sociedade civil mediante o pagamento da propina que eles entendam. Essa situação ainda não aconteceu. São normalmente 30 e poucos alunos por ano letivo. Que me falta dizer? Eu tentei, na escolha do cânon poético, selecionar poemas que simultaneamente me permitissem explicar ou conversar sobre as características de um poema contemporâneo, e cada uma dessas 14 aulas tem um desses grandes temas como objetivo. Num fala-se do tom, noutro fala-se de imagens literais, noutro fala-se de forma, noutro de som, noutro de imagens perceptuais, figuras de estilo, noutros os símbolos, imagens conceptuais, por aí fora. É um conjunto vasto de temas, mas simultaneamente eu diria que 75% dos poemas versam assuntos ou temas que de alguma maneira têm a ver com nascer, morrer, o luto, doenças, a morte, já falei, o ato de fazer um exame, o ato de assistir a algum familiar que está doente. Pronto. E praticamente todos os grandes poetas já escreveram sobre isso. Portanto, eu em cerca de 6 meses não tive dificuldade em encontrar uma coleção muito vasta de poemas que inicialmente traduzi e que depois, ao mesmo tempo que fui construindo as aulas, fui selecionando aqueles que me permitiam falar das duas coisas ao mesmo tempo. E é evidente no tom e no assunto desses poemas que as questões do humanismo, da empatia, da compaixão, da solidariedade estão muito presentes nesses poemas. É mais interessante ouvir os poemas, ler os poemas, discutir os poemas com os alunos e tentar que eles saiam um pouco da medicina que estão a aprender naquela mesma semana e conversem ali à segunda-feira ou à sexta-feira sobre aquilo, do que teorizar, porque estamos a falar de coisas muito concretas que os afetam. Por exemplo, uma aula que eles têm bastante dificuldade em lidar, estamos a falar de miúdos de 19 anos de idade, futuros médicos, é a aula em que há uma preponderância de poemas sobre o processo do luto. Muitos deles ainda não tiveram esse rito de passagem e, portanto, têm ali alguma dificuldade. Nenhum deles que fez o curso ainda é médico, portanto eu ainda não tenho esse feedback e esse ciclo completo, mas percebo pelos ecos que me chegam do Conselho Diretivo que está a ser uma disciplina interessante para eles. Bem, muito obrigado a todos. Obrigado, João Luís, por ter estado aqui connosco e parabéns mais uma vez pelo Prémio de Poesia do Oeiras. Amanhã a livraria continua. Nós teremos um espetáculo infantil às 11 da manhã, Zeca Afonso, Sabes Quem Eu Sou, e depois à tarde, a partir das 3, uma workshop infantil, a História do Barro, ao Gabinete Poético, entre as 3 e as 6, e às 5 horas um espetáculo de spoken word pelo mês, e pelo meio 2 conversas, uma às 16h30
sobre a questão da margem, a ponte que se pode fazer e as margens, em que vamos estar com o António Guerreiro e com o João Oliveira Duarte, e depois, às 18h30, uma ponte para a educação, para falarmos da educação, onde vamos conversar com o António Carlos Cortês e com o vereador da Educação da Autarquia de Oeiras, o Dr. Pedro Patacho. Portanto, vão a casa, descansem, durmam, mas voltem cá amanhã à tarde para estar connosco e depois voltem também durante a semana, porque vamos continuar com eventos às 6h30, às 9h30, todos os dias da semana, até ao próximo fim de semana, onde também teremos muitos mais eventos e os livros sempre lá fora, que é para isso que aqui estamos. Muito obrigado mais uma vez e obrigado, João Luís. Convidamos. Podem levar os 3 livros dos vencedores da categoria Revelação. Muito obrigado.